Oi, pessoa! Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre um recurso muito legal, um recurso terapêutico muito legal. Essa ideia surgiu porque eu estava conversando com uma tia essa semana e ela falou uma coisa assim, que ela viu um filme e ela falou: ai, André, esse filme foi tão terapêutico ver aquela cena, é como se eu estivesse fazendo uma reparação, como se aquilo que eu estivesse vendo lá, como se eu fizesse parte daquilo, e de repente eu saí dali de alma lavada. Aí ela foi falando e tal, né? E eu ainda falei para ela: não, tia, isso é assim mesmo. Tem até uma ideia chamada cinematerapia, que é exatamente usar a sétima arte como um recurso, porque muitas vezes a gente se emociona, se entrega àquela cena, se reconhece naquele protagonista, e isso é muito legal, porque ajuda a gente a liberar coisas dentro da gente. Então, é um choro que estava aí guardado, é uma raiva que estava contida, uma lembrança que aparece e que a gente consegue já colocar ela lá atrás. Não é uma coisa muito consciente para a maioria das pessoas, mas a sétima arte tem um poder muito legal que, se a gente souber usar, pode ajudar bastante a liberar algumas coisas na gente, né? E aí eu queria falar um pouco desse recurso porque eu vou usar uma cena para falar sobre o que eu vou falar hoje. Ficou meio confuso isso, eu espero que não, mas bom, vamos lá. Existe um recurso terapêutico que é muito legal, que é a gente poder guardar dentro da gente a imagem e as falas, assim, daquelas pessoas com quem a gente convive, aquelas pessoas que conhecem a gente, que fortalecem a gente, que são pilares na nossa vida. E aí o que acontece? Às vezes a gente precisa dessas falas, dessas vozes, quando a gente está mal. Recentemente, e aqui fica uma dica, né? Assisti uma minissérie na Netflix chamado A Tenda Vermelha, que conta a história de um personagem bíblico que nem é muito falado, chamado Diná, mas tem muita coisa ali legal sobre cultura, sobre a cultura do feminino, o olhar do feminino para as coisas. E bom, se quiser xeretar, você vai lá olhar, é muito legal, tem muita coisa que não tem nada a ver assim, só com a questão bíblica, não. Tem muita coisa de ensinamento sobre as mulheres que eu achei bem legal. Aliás, quem me indicou a minissérie nem era cristã, né? Achei bem interessante. Então aqui fica a dica, e eu quero fazer um recorte de uma cena ali muito legal. Diná tá grávida, né? E aí ela tem que dar à luz. Então nessa cena dela ter que dar à luz, há uma complicação no parto. Ela não está próximo de casa, ela já está afastada. Eu não vou contar a história toda, né? Mas ela, não, por um motivo lá, ela não está mais com a família dela. Mas quando ela estava, ela foi criada pelas mães dela. Então ela é filha de Leia, mas aí antigamente os homens tinham mais de uma mulher, né? E aí Jacó tinha 4 esposas, além da mãe de Diná, ela tinha mais outras 3. E ela considerava ser criada por aquelas mulheres, então ela considerava as 4 mãe delas. E a Raquel, a tia dela, né, que ela chamava de mãe também, era parteira. Então ela aprendeu muitas coisas sobre parto com a tia dela, e também vendo a família, né? De certa forma, quando a Raquel ia fazer o parto de alguém, acabava levando ela junto, acabava indo uma das outras mães também. Então ela cresceu vendo aquilo, né? Vendo como é que fazia e tal. Então nesse momento que ela tá ali no parto, e aí a parteira que tá ali com ela, que é uma outra pessoa, né? Diz: olha, tá difícil e tal, como é que a gente faz? E aí ela fica naquela angústia de não conseguir parir. E aí ela fala: eu preciso da energia, eu preciso da força das minhas mães, entendeu? Ela pensa. No que ela pensa, na imaginação dela, ela traz essas mães. O legal do cinema é isso, né? Que aí a cena coloca todos aqueles personagens ali, como se elas tivessem. Claro que é na imaginação da Diná, né? E aí a Diná vê a Raquel, a tia dela, como que dizendo: vamos lá, respira, você vai conseguir. E a mãe ali dizendo: eu seguro na tua mão, você é capaz e tal. E cada uma dessas mães aparece ali na cena e vai falando com a fala que a Diná internalizou do momento em que ela teve com essas mães, do momento que ela teve com essas pessoas. E aquilo vai dando força a ela, e aí ela consegue, e no final das contas, né, a parteira e mais uma outra ajudante, ela vai parir um menino e tal, e nasce ali bem legal. Aí você pode achar que é um jogo
do cinema fazer um negócio desse. Ah, mas isso só acontece em filme. Não, não, isso é um recurso muito bom, terapêutico, que a gente pode usar. Eu mesmo já fiz uso dele muitas vezes. Então já houve momentos onde eu tinha que tomar uma decisão, onde eu tinha que enfrentar uma situação onde eu estava com medo, preocupada. E aí aquela coisa de fechar os olhos e trazer a memória, trazer a mente, é como se eu estivesse personificando, concretizando aquelas pessoas um pouco próximas de mim, pessoas que eu sei que sabem quem eu sou, que sabem dizer quem eu sou, que vai me ajudar a caminhar naquele momento, me dizer as coisas certas para aquele momento. E essas pessoas aparecem, às vezes alguém da nossa família. Eu me lembro que numa dessas apareceu colegas do grupo de terapia, que eles estavam ali para me dizer o que, Andréia? Vamos lá, você consegue. Olha, é difícil, mas você já venceu essa batalha, você já teve esse problema e você conseguiu. Então essas pessoas que a gente traz dentro da gente de alguma forma, com essas falas, a gente pode evocar num momento onde a gente está dificuldade, com medo, sem saber que decisão tomar, sem saber que direção seguir. Então, essas pessoas que nos construíram de alguma forma, continuam aqui, dentro da gente. O problema é quando a gente não tem essas pessoas, ou quando a gente não dá muito ouvido a essas pessoas. Aí a gente não vai ter quem evocar, né? Mas, em geral, tem sempre 1, 2, 3 pessoas que a gente guarda no nosso coração e que nos ajuda a caminhar, a ouvir. Eu me lembro que uma vez uma paciente até comentou isso, falou assim, eu estava lá com um problema para resolver e tal, mas aí eu imaginei que você estava lá e o que você me diria se você estivesse lá? Eu ainda brinquei, eu falei alguma coisa boa? E ela disse, não, foi sim, você me deu maior força e tal. Então esse é um recurso que a gente tem dentro da gente, muitas vezes a gente não usa. Agora, muita gente usa ele de forma equivocada. O que é? Traz as falas, né, aquelas ruins, porque também tem. Você pode escolher, cara. Também tem as falas ruins. Também teve alguém que disse que você não ia conseguir, que você não dava pra nada, que você, sei lá, é feio, que você é desengonçado, que ninguém ia querer saber de você. Você pode trazer essas pessoas também. Mas a gente não tá falando aqui de reforço, não tá falando de coisa pra me ajudar. Então como é que você vai trazer essa fala? Então, aqui também tem outro ensinamento. A gente tem que escolher quais são as vozes que a gente quer dar ouvido. O que a gente precisa no momento? Se são essas falas ou se é aquela fala que me fortalece, que me empodera, sabe? Aquela fala que me ajuda a seguir, a ter força. Bom, você já deve ter visto esse recurso em várias outras cenas no cinema. E muitas vezes a gente acha que só acontece lá. Não, não, não. Isso pode também acontecer na sua vida. Então, fique atento às vozes que você tem, tanto as boas quanto as más. Mas aí na hora de escolher, decida, né? Decida pelas vozes que você sabe que te fortalecem, que realmente falam a verdade de quem você é. E comece a se permitir acreditar nisso e a caminhar por esse lado. Então, na hora que o negócio estiver perigoso, na hora que o negócio estiver difícil, para um minuto, respira e conversa com essas pessoas que você tem dentro de você, mas essas pessoas que você sabe que pode confiar na fala delas, porque elas conhecem e sabem o melhor de você, tá bom? Bom, vou deixar a dica aí e você faz. Se você conseguir, ou se você achou interessante, ou se você já fez isso, ou se você já viu isso no cinema, compartilha comigo, deixa algum comentário aqui, manda alguma mensagem, vai lá no Instagram, não sei. Tem várias maneiras de entrar em contato comigo. Eu gostaria muito de saber, ia ser bem legal, tá bom? Fica bem, a gente se vê no próximo vídeo.